A paz do Senhor, que a paz que vem dele seja derramada agora sobre a sua vida. E que você sinta alegria, um renovo dentro de você. Uma esperança que vem da certeza que nós somos do Senhor, que viemos dele, do autor de todo o universo. Nós fazemos parte de um plano muito lindo que vem do coração do Senhor. Por isso, alegrem-se nesta manhã. Sintam a doce e maravilhosa presença do autor de nossas vidas e que esta presença te traga paz e renovo. Amém? O Senhor, Ele me levou a ler o caso, uma passagem na Bíblia que tem em vários evangelhos. E eu vou ler o de Marcos, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Quando ele fala do homem da mão ressequida. O Senhor me conduziu a esta palavra, o homem da mão ressequida. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. O homem estava ali com o objetivo de ouvir a palavra de Deus. Talvez por conhecer que Jesus, quando via uma pessoa enferma, curava. Talvez naquele homem também tivesse uma esperança. Será que Jesus vai olhar para mim? Eu tenho esta necessidade. Todos veem este meu problema. Será que Jesus vai ver? Ou será que vai passar despercebido do Senhor a minha causa, a minha dor, o meu problema? Não é assim que às vezes você pensa? Será que Jesus está vendo esta minha deficiência? O homem, a deficiência dele era a mão dele que era ressequida. Mas a deficiência que o Senhor vê é no nosso mais profundo do nosso ser. É naquele lugar que ninguém vê. É uma dor que você tem, que você pensa, ninguém nem percebe a minha dor. Ninguém nem sente o que eu estou enfrentando. Está tão difícil esse problema. Será que Jesus se esqueceu de mim? E ali aquele homem chegou na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Era assim, o homem ia, os homens iam até aquele lugar e alguém falava da palavra de Deus. Abria a palavra, o rolo da palavra, porque não era assim, a palavra era em rolos, e começava a ler. E eram alimentados pela palavra, fortalecidos, porque o alimento, ele alimenta o corpo, fortalece o corpo. E a palavra do Senhor, ela fortalece, ela alimenta, ela renova o nosso espírito. Aquele que o Senhor soprou para que nós tivéssemos com vida agora. E aí, enquanto esse homem chegava ali para ouvir a palavra de Deus, os fariseus, eles ficaram observando. Hoje é sábado, então Jesus não pode fazer milagres. Se fizer, nós temos como apontar o erro dele.
Jesus disse ao homem da mão ressequida. Jesus, ele foi direto no homem da mão ressequida. Não passou despercebido, como não passa despercebida a sua dor. Pode ter certeza, não passa despercebida a sua dor. Isso que você está enfrentando. O Senhor está contemplando. Oh, aleluia! O Senhor está contemplando a sua causa, a sua dor, o seu problema, aquilo que parece tão gigante diante de você, mas que você pensa que ninguém vê ou que ninguém se importa. O Senhor, ele se preocupa sim, porque importa para ele a sua dor. E aí Jesus olha para o homem da mão ressequida e diz: vem aqui para o meio. Então Jesus lhes perguntou: é lícito? Perguntou àqueles homens que estavam só esperando para julgarem Jesus e para condenar Jesus. Jesus pergunta a eles: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Porque aquilo que eles estavam fazendo, tentando encontrar um erro no Filho de Deus, era fazer o mal, e era sábado. Eles estavam ali com um único propósito: pegar Jesus no erro para acusá-lo de morte. Porque eles não suportavam ver em Jesus a verdade. A verdade, ela machucava eles, porque a verdade mostrava que eles estavam ali fazendo uma encenação. Eles estavam criando eles ali para as pessoas, passavam para as pessoas uma imagem de que eles eram o próprio Deus, representando Deus. Mas, na verdade, Jesus, com toda a simplicidade, com todo o amor, ele brilhava mais do que eles. E o brilho de Jesus ofuscava neles o erro deles, fazia com que eles vissem a própria falta deles. Porque é isso que acontece quando você se aproxima de Deus, é a primeira coisa que você percebe. Isaías, ele disse: ai de mim, que sou impuro e ando com pessoas impuras. Ele percebeu na hora as fraquezas dele. Mas ele disse: ai de mim. E aí o Senhor envia um anjo que ele purifica a boca de Isaías e diz que Isaías vai sim falar. Ali foi o chamado de Isaías. E aqui, Jesus, quando está, a presença de Jesus para eles já era uma ameaça. Uma ameaça de que eles não eram aquilo que deveriam ser. A presença de Jesus revelava para eles mesmos o que eles eram. E aí Jesus pergunta para eles: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Porque Deus, ele ali usava Jesus para mostrar que aquele homem não ia ser só curado da mão. O homem ia experimentar do poder de Deus na vida dele e ele seria transformado, seria salvo. Ele deixaria de ser aquele homem que ia para a sinagoga com a mão ressequida e voltava da sinagoga com a mão ressequida. E ia novamente, ele era aquele homem que tinha uma doença que não tinha nenhum remédio para mudar aquela situação dele. Porque você vê que era uma doença que a medicina, imagine, a medicina hoje, ela tem dificuldade demais de tratar a pessoa que sofre um AVC. Agora você imagine naquele tempo.
ou então que nasceu com a mão mirrada. É claro que não tinha medicina naquele tempo para isso. Então aquele homem, ele não estava esperando o milagre, não. Ele esperava ali ouvir a palavra de Deus e continuar naquela mesma situação. Deus queria mudar a história dele. Deus queria mudar a história daquele homem. E não viu nenhum problema, porque não há, em fazer o bem no sábado. O sábado é o dia do Senhor. O Senhor fez a terra, os céus e tudo que há na terra e nos céus e no mar em 6 dias. E no 7º dia ele descansou. E aí ele ensinou ao homem que deve descansar nesse dia. Mas fazer o bem, curar um enfermo, não é trabalho nenhum. Primeiro que é obra do Senhor. É milagre. Mas aqueles homens, eles estavam tão bitolados à religiosidade deles, aquilo que tinha que fazer do jeito do ritual, que eles começaram a exagerar naquilo. A exagerar. Aí foi preciso Jesus fazer naquele dia para mostrar que não era nenhum trabalho, pelo contrário, ele estava glorificando o nome do Senhor, fazendo o bem. Mas e quando Jesus pergunta, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Porque ele queria salvar a vida daquele homem e de quem cresce. Quem ali, que viu a situação, que viu o milagre, que sabia como era aquele homem e que viu que seria só um milagre para deixar aquele homem com a mão perfeita, iam ser salvos também. E Jesus queria, naquele sábado, salvar vidas. Salvar vidas. Salvar a vida daquele homem, salvar a vida daqueles homens que estavam ali e que iam presenciar o milagre, e até salvar a vida de alguns dos fariseus que tenham conseguido parar e pensar: peraí, ele está glorificando o nome do Senhor no sábado. Então está fazendo certo. É para tirar este dia, o sábado, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. É um dia santo para isso. Todos os dias nós devemos fazer. E no sábado, nós devemos dedicar ainda mais ao Senhor. Mas eles, quando Jesus pergunta se era lícito fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar morrer, eles ficaram em silêncio. Eles não esperavam aquela pergunta de Jesus, que ia trazer a reflexão. Então, Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Oh, aleluia! O que é que você precisa ser restaurado hoje? Em que parte do seu corpo ou de sua alma precisa uma restauração? Está mirrada e precisando do mover de Deus. Em que área da sua vida precisa de cura, de restauração? Oh, aleluia! O Senhor quer curar você. Curar você da ferida da sua alma. Cicatrizar você de uma vez por todas. Tirar de você essa ferida que está tão exposta. Sabe aquele ferimento que tudo bate nele? Você tem um ferimento no dedo, tudo que você pega, você faz, não tem problema. Mas quando você está com ferimento no dedo, aí tudo
magoa aquele dedo. Você está com uma ferida no seu coração, na sua alma. Tudo que acontece na sua vida parece um complô para mexer na sua ferida. Parece combinado. Tudo vai naquela ferida. Tudo magoa aquela ferida. E o Senhor quer cicatrizar essa ferida de uma vez por todas. Para que quando chegue o vendaval, para que quando alguém diga uma palavra contrária, que não te agrada, você saiba administrar, tenha forças, tenha saúde para administrar aquela palavra contrária. Aquela situação difícil que você está enfrentando. Você vai ter forças hoje renovadas. Assim como o Senhor Jesus restaurou a mão daquele homem, Ele vai restaurar a sua ferida. Faça como o homem. O Senhor Jesus disse: estenda a mão, deixe ela diante de mim, mostra, traga a sua mão, traga o seu problema. Hoje, você entregue no altar do Senhor a sua dor, a sua ferida, a sua mão ressequida, aquela área difícil de administrar. Entrega ao Senhor, confia nele. Olha que o homem poderia ter dito, não vou mostrar a minha mão. É uma coisa que eu tenho que não é bonita. E eu não quero expor. Ele me chama aqui para o meio, porque Jesus diz, venha para o meio. Ele chama, ele se sente exposto ali. Ele poderia muito bem ter dito, não, eu vou esconder a minha mão. Com certeza ele estava tentando esconder. Ele fazia isso quando estava com as pessoas. Com certeza. Ele estava diante das pessoas, ele ia procurar esconder aquela mão. Era uma área dele, uma parte do seu corpo, que ele não gostava de expor. Não era bonita. Era diferente das outras pessoas. E aí ele escondia. Mas quando Jesus disse, venha para o meio e estenda a sua mão, ele assim o fez. Ele obedeceu. Hoje o Senhor está chamando você para expor diante do Senhor a sua dor, a sua ferida, todas as suas preocupações. E aquela área que você mantém escondida e que você sabe que precisa do favor de Deus naquela área. Você sabe, como aquele homem sabia, que só Deus podia resolver. Só Deus podia mudar o quadro daquele homem. E Jesus Cristo enfrentou os julgadores, os adversários que estavam ali, que não deveriam ser adversários, que deveriam procurar entender mais de Deus, mas eles sabiam de Deus superficialmente. Muitos dos fariseus só se converteram depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eles não receberam o presente do Senhor aqui, enquanto Jesus estava com eles, caminhando com eles, como ele presenteou esse homem, quando esse homem fez aquilo que Jesus mandou. Vá para o meio e estenda o seu problema diante do Senhor. Vá para a presença.
O Espírito Santo de Deus está aqui na terra. Jesus já pagou o preço para o Espírito Santo de Deus estar aqui, ao nosso dispor. Nós nos afastamos do Espírito Santo de Deus, mas só é nos voltarmos para Ele porque Ele permanece no mesmo lugar, de braços abertos, para resolver este problema, esta ferida Ele quer cicatrizar, esta causa Ele quer resolver, esta pessoa Ele quer libertar. E a você, Ele quer te dar uma nova vida, como Ele deu a este homem, que tinha a mão mirrada. Mas depois que ele teve esta experiência com a presença de Deus, quando ele teve este momento com o Filho de Deus, que estava ali diante dele, e que falou com ele, e ele obedeceu, ele se expôs, ele fez. Você sabe que o Senhor não precisa que façamos nada para Ele operar o milagre. Podemos ficar paradinhos, mas Ele quer a sua atitude. Ele não precisa dela para fazer o milagre na sua vida, mas Ele só vai fazer quando você estiver fazendo a vontade dEle. Faça a vontade do Pai. Por enquanto, você não está fazendo totalmente a vontade do Pai. Por enquanto, você está muito com a ferida aberta e só recebendo machucado, só recebendo machucado das pessoas e das situações. Você só está olhando para o que você consegue tocar. Mas o Senhor, você não precisa tocar nele. Você não precisa tocar. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus porque ela colocou nela a convicção de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Mas este homem, ele não tocou em Jesus. Ele apenas obedeceu. Ele cumpriu aquilo que Jesus mandou. Jesus chamou o homem. Venha aqui para o meio e estenda a sua mão. E o homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. E Ele quer curar você hoje. Mas Ele quer que você faça isso. Vá até Ele. Vai. Só falta isso. Mas vá confiando que Ele pode todas as coisas. E que nenhum dos seus planos, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Porque Ele é Deus. E nós só existimos porque Ele nos deu o fôlego de vida, o Espírito que habita nesse corpo. E você só vai ter plenitude de vida, vida abundante e com propósito, quando você for para o meio e estender a sua mão. Ouça o que o Espírito do Senhor diz para a sua igreja nesta manhã. Ele quer uma atitude sua. Obediência. Você sabe, porque o Espírito Santo avisa, o que você deve fazer para você ser liberto, liberta de uma vez por todas, liberta desta enfermidade, deste problema, desta enfermidade espiritual. Você precisa confiar. Você precisa ficar com você sendo um vaso do Senhor, aberto para o Senhor.
Não é um vaso emborcado. O vaso emborcado, ele não recebe de Deus. Ele só vai receber de Deus se ele for desemborcado. Se ele ficar aberto, exposto. Fica aberto para o Senhor trabalhar na sua vida. Porque quando você tiver aberto para o Senhor, for aquela bacia, aquele vaso aberto para o Senhor, o seu coração estiver aberto para o Senhor, para Deus, você pode ter certeza, você vai receber dele. Você será de uma vez por todas livre para adorá-lo. Livre. Sua ferida vai ser cicatrizada pelo bálsamo que vem dele, bálsamo de cura. Ele vai curar as suas feridas. A ferida da alma, a ferida do corpo, a ferida do espírito. E quando ele curar você, continue aberto e aberta para transbordar. Para que você possa cumprir a missão que ontem minha irmã estava falando no culto aqui em casa. Nós temos a principal missão, cumprir, obedecer aquilo que Jesus falou. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por isso que você precisa logo desta cura espiritual e física para você trabalhar para Deus. Não é para você agora parar, porque eu recebi a bênção, que coisa boa. Obrigado, viu, Senhor? E vai ficar parado e vai voltar a se fechar. Vai deixar de ficar recebendo de Deus, das águas do Espírito, para que você possa transbordar, para que você possa cumprir o ID. É como ela disse, minha irmã, nós temos, a principal missão é essa. E você tem outras missões. Você tem, às vezes, um chamado para socorrer as pessoas que são envolvidas com drogas. Você tem um chamado para socorrer as pessoas que estão com fome, perambulando pelas ruas. Você tem um chamado para visitar os enfermos, para levar a palavra de Deus e orar pelos enfermos, abençoando os enfermos para serem curados pelo Senhor. Você tem um chamado para visitar os presídios, para chegar ali no preso, no presidiário, e levar para ele uma palavra que liberta, onde ele vai ficar livre até ainda lá dentro. Mas ele vai ser um homem livre, muito mais livre do que quando ele estava nas ruas, preso por Satanás. Você ir lá no presídio, expulsar um demônio que está em alguém, e essa pessoa vai ser livre. Você dá de presente a palavra, a Bíblia Sagrada, a bússola que nos leva para a vida eterna. Você leva e você entrega a alguém. Você pode ter uma missão de adotar uma criança, mesmo que não seja levando para a sua casa. Mas você chega numa comunidade humilde, que precisa de alimento, e tem ali um pai e uma mãe que ama demais aquela criança, que não quer doar aquela criança, mas que quer alimentar aquela criança. E você diz, eu vou adotar aquela família. Eu não vou mais deixar faltar o pão daquela criança. E enquanto aquele homem ali estiver vivo, eu vou batalhar para dar um curso profissionalizante para ele. Eu vou mudar a história daquela família. Eu vou adotar aquela família. Aí o homem diz, mas eu sou analfabeto. Como é que eu posso fazer um curso? Você vai começar alfabetizando esse homem. Paga ou faz de alguma forma, abre essa porta para ele. Está aqui a alfabetização para o senhor.
aquela professora vai dar aula de reforço e o senhor vai fazer a alfabetização, que hoje tem de toda forma online, tem de todo jeito. Adote esta família. Aí chegue ali naquele homem e diga: pronto, eu vou ajudar o senhor. É uma forma de você tirar dele a mão ressequida dele. Por quê? Porque ele agora vai aprender, vai fazer um curso e vai trabalhar. Ele vai aprender um ofício. Ele diz: não, mas eu não consigo mais aprender tudo, eu não vou conseguir fazer o curso. Aí você vai e compra um carrinho para ele vender um cachorro quente. Você compra algumas coisas para ele começar. Você dá a rede para ele. E aí ele vai pescar. Você chega ali naquela família e dá aquela oportunidade daquele homem sair daquela situação. Assim você está abençoando toda a família. Aquela criança que estava passando fome, o pai tendo um ofício, ou aprendendo a consertar sapatos, ou aprendendo, ou você abre uma porta para ele ir para uma fábrica de vassouras, para uma padaria. Ele começa limpando a padaria, daqui a pouco ele aprende a ajudar a carregar a farinha para o padeiro. Aí daqui a pouco ele vê como é que o padeiro faz. Aí daqui a pouco ele está fazendo pão. Aí daqui a pouco ele tem uma profissão. Aí daqui a pouco ele tem o pão para os filhos. Então, nós temos muitas missões. E a principal delas é de falar de Deus para esta família que você adotar. E se eles já conhecerem a verdade, maravilha, porque aí é que o solo está fértil. E você vai falar da grandeza de Deus, das suas experiências com Deus para esta família, e você vai abençoar esta família. Mas são tantas formas. O Espírito Santo de Deus só me deu essas pequenas ideias. Mas tem muitas formas de você servir a Deus. Então, olhe só, você sai da condição do homem da mão mirrada. E você vai sair desta situação e vai para uma situação onde você nem sente mais feridas. Quando alguém vem com a palavra contrária, você está tão cicatrizado por Deus, porque você olhou para ele, que essa palavra contrária não vai fazer nenhum mal a você. Pelo contrário, você está transbordando. Aí você vai chegar para essa pessoa que está com o coração negativo, que está sofrendo, que está tão amargurado, que está sendo até usado por Satanás. Aí você vai abençoar essa pessoa, porque a sua luta não é contra a pessoa que vem com palavras contrárias, mas é contra as potestades do mal, que invadem o coração de alguém que está fragilizada espiritualmente e que aí foi usada por Satanás para te magoar. Aí olha o que você vai fazer quando você for curado pelo Senhor. Quando você for para o meio e estender a sua mão, fizer o que esse homem fez, você vai ficar um homem, uma mulher fortalecido por Deus. Você vai chegar e vai servir. E quando você estiver servindo, você nem vai mais se lembrar daquela ferida que doía tanto, daquele problema que era tão grave, que era insuportável, que ia enlouquecer você. Não. Quando você olhar para o alto, você vai ver, porque a primeira coisa que o Senhor vai fazer, vai te mostrar serviço. É a primeira coisa. Vai te mostrar serviço. Ele vai curar você para você curar outras pessoas. Para você ser usada para curar outras pessoas. Para perceber. Deus permitiu a ferida em você para quando você vir alguém com aquela mesma ferida, você vai identificar. Mas é na hora você identifica. Você vai dizer, olha, essa pessoa está passando pela dor que eu estava. Ela está igual uma ostra, toda guardadinha nela mesma. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desvirar o vaso.
para que ele comece a receber de Deus. Esse é o ID. Desvire os vasos que você for vendo virados, emborcados, os vasos emborcados, gemendo de dor. E aí você desvira o vaso todo capenga, aí você vai e ajeita com toda mansidão, que ontem foi outra coisa que eu aprendi na palavra de Deus, no culto aqui na minha casa, que a minha irmãzinha trouxe, é que é com mansidão. Você vai chegar para o outro com mansidão. E aí você vai falar do amor de Deus para ela. E aí você vai dizer, olha, eu estava assim, mas o Senhor, Ele me desemborcou. Hoje eu estou aberta. E estou recebendo as águas do Espírito. Fui sarada, então você vai conseguir ser sarado. Você vai conseguir. E assim vamos propagar esta boa nova. Cristo venceu. Aleluia! Ressuscitou. Aleluia! E está à direita do Pai, intercedendo por nós. Alegrai-vos. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Abri o teu coração, a tua alma para o Senhor. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer morada em você. Que aí tudo vai ser resolvido. Não importa qual é o problema ou a dor, porque Ele cura todas elas. Não olha para o tamanho desta dor, deste problema. Olha para o tamanho do teu Criador. Olha que universo enorme que Ele fez. E Ele chama e conta as estrelas e as chama pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça agora. Quanto mais a sua dor. É claro que Ele conhece a sua dor. E Ele quer curar você. Mas você precisa de tomar uma atitude. Você está como uma conchinha totalmente fechada. Como que as águas do Espírito vão te encher se você está emborcada? Se permita ser trabalhado por Deus. Se permita. Ai, mas na hora que bater na minha ferida vai doer. Pode doer, mas você vai ficar salvo, curado, limpo, liberto, livre para adorar a Deus. Tem um hino muito lindo, Mais Grato a Ti, da Harpa Cristã, 370. E ele diz que uma das coisas que ele agradece é a liberdade de estar aos teus pés, Senhor. Ele diz, e a liberdade de estar aos teus pés, mais grato a ti. Você já pensou? A liberdade de estar aos pés do Senhor. Você é livre para isso. Até aquelas pessoas que estão lá no regime ditatorial, no regime, aquele ditador ali em cima, o comunismo, a esquerda satânica, até naquele lugar, a pessoa com os olhos fechados, na hora que eles vão cortar a cabeça dele, ele está ali, ó, com a liberdade de estar aos pés do Senhor, sabendo que vai ficar vivo na glória, vai ser livre para adorar a Deus. A liberdade, porque a liberdade de estar aos pés do Senhor, basta você fechar os olhos e se prostrar
Mesmo que você esteja na posição que eles quiserem que você esteja, amarrado do jeito que tiver. Mas você está livre, porque o seu espírito é livre quando encontra a verdade. Imagine aqui que nós podemos glorificar a Deus. Então, quando vier aquela dor, aquele problema, você glorifique a Deus. Não é fácil mesmo, não. É muito difícil, principalmente no começo. No começo do louvor ainda vai travando, vai em lágrimas. Mas você pode ter certeza, você glorificando a Deus, você abriu o seu espírito para Ele. E aí você está livre para estar aos pés dEle. E aí o resto é com Ele. Mas tome uma posição. A atitude que Deus quer é uma atitude sua. Amém? Até aqui. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, autor de nossas vidas, nós dependemos de Ti. Nós precisamos ter o nosso coração, o nosso espírito aberto, livre, para receber das Tuas águas, para receber, Pai, o Teu bálsamo de cura, de libertação, de salvação. Nós temos consciência disso, Senhor. E hoje, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor, Jesus Cristo, que morreu por nós e que ressuscitou, é no nome dele que eu te peço, sara a nossa terra, Senhor. Livra-nos de todos os males. Livra-nos de todo mal que assola a nossa terra. Livrai-nos, livrai-nos de todo mau intento do homem maligno. Livrai-nos das ciladas de Satanás. Livrai-nos, meu Pai, livrai-nos. Que o mal saia e que nós possamos cantar o hino da vitória na Tua presença, servindo ao nosso próximo, abençoando o nosso irmão, fazendo aquilo que o Senhor disse que tem que ser feito. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabei que o Senhor é Deus. Nós temos que dar esta boa nova, trazer, levar aquelas pessoas que precisam. Esta boa nova. Ânimo! O Senhor Jesus vive e reina para sempre. Que venha, Senhor, que venha o Rei da Glória, que venha a Tua graça sobre toda a terra. Nos encha com a Tua presença, nos encha das Tuas águas, para que possamos transbordar mais de Ti ao nosso próximo. Para que aquela pessoa, Pai, que esteja agora sem esperança nenhuma, precisando de Ti, que possamos ser bênção na vida destas pessoas. Bênção, Pai. E tudo isso que eu te peço é no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. 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 É só isso, atitude. E aí o Senhor fará. A atitude é obedecer. Este homem obedeceu e ele foi curado e foi salvo. Porque Jesus, quando fala aqui, ele não disse, é lícito curar no sábado. Ele disse assim, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Essa morte que ele fala é espiritual. Porque aquela mão ressequida não era o que estava levando o homem para a morte. Ele queria salvar aquele homem. E hoje ele quer salvar você,
Agora você precisa fazer como homem. Ele obedeceu. Ele fez aquilo que Jesus determinou que ele fizesse. Amém? Amém. Fiquem com Deus, na paz do Senhor.